Olá, boa noite, tudo bem? Começando a nossa live, começando a transmissão, meio atrapalhada com a câmera. Aí, chegando já alguém. Karina, tudo bom, amiga? Esperando aparecer mais algumas pessoas aí para nós começarmos o nosso bate-papo. Organizando também um pouquinho aqui, hoje eu tô meio bagunçada, é no domingo. Eu sabia que tinha uma coisa errada, sabe? Eu não tava enxergando direito vocês, sabe o que que é? É o óculos. Deixa eu trocar o óculos. Eu contei pra vocês, né, que o meu óculos quebrou um pedacinho no começo da... Estragou ali no começo da quarentena, o Regis fez uma arrumação aí, mais ou menos, só que daí esse outro aqui eu enxergo, então, mas pra fazer a live eu não enxergo direito com ele. Então vamos botar o óculos que é o meu mesmo, né? Deixa eu tirar esse. Ainda bem que ele tava por aqui. Agora eu enxergo vocês direito. Que horror, né? O que é a idade, né? O que é a idade? O outro eu enxergo de longe direito. Mas de perto ele faz uma bagunça nos meus olhos. E esse aqui eu consigo enxergar nessa distância que nós estamos bem. Vocês também têm esses problemas de visão, né? Não, né? Tudo gente jovem, linda, sem problemas de visão. Oi, Silvia. Como é que vocês passaram o final de semana? Como é que estão os corações? Hein? Me contem. Como é que estão as emoções? Como é que estão os sentimentos? Eu assisti esses dias a live do Duda, que o Duda fez com o Dr. Freitas, achei muito bonito. Me emocionei com a live, eu não assisti toda, mas eu assisti uma parte. Me emocionei com a forma como ele falou, assim, do empenho da nossa comunidade, né, em colaborar com o hospital. A sensibilidade, né, a forma humana como ele se posicionou, a humildade dele, né, pelo menos que ele expressou ali, aquilo ali me tocou bastante, né, achei assim que foi tão bonito, não sei se vocês assistiram ou tiveram oportunidade já de ver ele em outras manifestações, inclusive tem uma entrevista dele no jornal, assim, falando das ações na saúde, né, e aí eu fiquei pensando assim, tomara que tudo isso que a gente está vivendo sirva mesmo para a gente começar a prestar atenção no que realmente importa, né? Porque tanto dinheiro, tanto investimento gasto com coisa que não interessa, e aí agora a gente está vendo realmente, né? E os políticos estão percebendo também a importância de se concentrar nessas coisas. Olha, Ana Rosa, parece eu quando esqueço o meu, sempre tem um de reserva, o óculos. Eu só tô com esses dois agora, mas é o que eu posso fazer, né? Só que o outro não é o legal, o outro não tá bom. Esse aqui é o bom, só que ele tá com um probleminha aqui, que eu tenho que ir na ótica arrumar e tô evitando ir na ótica por enquanto, né? Mas acho que vai chegar um momento que eu vou ter que encarar a saída. Então, gente, me contem como é que tá o coração de vocês. Eu gosto das lives participativas, gosto do nosso momento de bate-papo, da troca, porque é importante, né? E fica mais rico, né? Claro que a gente pode preparar uma palestra, mas não é uma Martinha querida, mas não é uma palestra agora, a gente tá conversando. Então, todos esses dias vocês têm visto muito da Ana, né? E tô com marca-texto, olha que bonitinho. Rosinha é da Esther, ela me deu para eu marcar meus livros. Os livros do Bert eu tô marcando com o rosa. Falando de sentimentos, né? Tem uma coisa que eu só aprendi com o Bert, eu nunca tinha visto em outros autores. Não sei, de repente isso já existe, claro, né? Porque a gente conhece o limite, né? Eu vejo hoje em dia que as pessoas falam de tudo, né? E eu também falo de tudo, né? A gente se mete a dar opinião e dar pitaco de coisa que a gente conhece só superficialmente, né?
e daqui a pouco a gente quer convencer as pessoas da nossa opinião, né? E na verdade a gente não tem elementos. E agora a gente tá vendo nessa época como tem gente querendo convencer os outros das suas opiniões sem conhecer as coisas com profundidade, né? Sem saber da realidade. A internet parece que amplificou isso, da gente sair a falar cada um do que dá vontade, como se tivesse grande conhecimento de causa, né? E aí lá tô eu falando de sentimentos, né? Mas essa coisa eu achei muito interessante, a forma como o Bert colocou sentimentos. Não sei se isso tem em alguma outra bibliografia, mas ele classificou os sentimentos em 4 tipos, né? Mas eu vou falar aqui com a gente, se vocês toparem esse papo aí, e se quiserem podem dar suas opiniões. Ele classificou em sentimentos primários, secundários, sistêmicos ou adotados e meta-sentimentos. Olha que viagem, né? Então, mas eu gostaria da gente focar o nosso papo hoje nos sentimentos primários e nos sentimentos secundários. Isso tem muito a ver também com constelação familiar, mas também tem a ver com a nossa vida. E é muito interessante, porque o que ele diz que são os sentimentos primários? Os sentimentos primários são aqueles que têm força, né? São sentimentos que comovem, que movem, que nos levam também a fazer uma ação. Então eles têm força, a gente vivencia eles naquele momento e eles vão passar, né? Então é uma dor muito forte, de repente uma culpa que te leva à ação, não uma culpa que tu remói, né? Que essa daí já entra nos sentimentos secundários. Mas são coisas que mobilizam, né? Que te levam à ação. E os sentimentos secundários, eles impedem a ação. A gente fica muito tempo sentindo aquilo, né? E às vezes a gente usa o sentimento secundário como um substituto para ação. Regis tá aí, né? Você me deu uma luz aí na fala, mas é mais ou menos isso, né? Então o sentimento secundário, ele... Ai, apertei uma coisa errada. O sentimento secundário, ele te impede de agir, ele substitui a ação, na verdade. Tu tem que fazer alguma coisa, mas tu usa o sentimento. Ó, não sei se é só impressão, Karina, não sei se é só impressão minha, mas percebo que ultimamente parece que as pessoas estão procurando conflito, pessimismo. Infelizmente, principalmente no âmbito político. É que a gente tá com uma energia muito forte, né? De tristeza, de angústia, de medo, tudo isso faz com que surjam coisas dentro de nós, né? E a tendência é a pessoa querer brigar, né? Luta ou fuga, não é? O ser humano age assim. Então, mas quando a gente tá falando de sentimentos, né? Por exemplo, quando eu tenho às vezes muita raiva de alguém, né? Um casal, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo bem terrível, né? Bem terrível, bem comum. O casal se separou, né? Sentimentos fortes afloram nessa situação conflitante. O casal se separou, tá? E aí vem aquela coisa da raiva um do outro. A raiva que se perpetua, que as pessoas xingam, que não querem nem saber, que parará, piriri. Mas aquela raiva, ela é um sentimento secundário. No fundo, ela está escondendo a dor daquela separação. Então eu uso, é melhor eu sentir raiva do que eu perceber e vivenciar a dor que está em mim, né? Essas mágoas, às vezes, que a gente tem de um pai, de uma mãe, né? Porque a gente julga assim, fez aquilo outro, sei lá o que. Aí a pessoa fica com mágoa, fica irritado, Todos esses sentimentos, eles são secundários. Eles estão escondendo aquela dor que eu sinto, que eu senti, que eu sentiria, ou que lá no fundo ela existe, mas eu não quero sentir.
aquela dor porque eu precisei muito dessa pessoa, porque eu queria muito essa pessoa, porque eu queria muito que tivesse sido diferente. Não sei se eu tô conseguindo me expressar, mas eu queria que as coisas fossem diferentes. Então aquele sentimento de dor, eu não me permito acessar. E eu só vou conseguir partir para outra quando eu viver aquela dor. Quando eu sentir aquilo e passar para outra, né? Quando eu olhar, muito comum a gente tratar em terapia, por exemplo, né? Sentimento secundário. A pessoa fica anos e anos e anos falando de culpa, falando de raiva, falando de mágoa, falando de ressentimento. Tudo isso é substituto, às vezes, da ação também. Porque eu preciso fazer alguma coisa, né? E substitui a dor, substitui a tristeza, né? Vocês veem às vezes aqueles desenhos, né? Que tem, que já a pessoa com uma máscara de raiva, né? E o que será que tá por trás? O sentimento que tá por trás é o primário, né? É ele que é quando eu acesso, eu consigo fazer alguma coisa e sair daquela situação. Mas é mais fácil eu ficar menos doído, né? Eu ficar remoendo sentimentos e vivenciando anos e anos e anos e anos numa situação e não saio do lugar. Às vezes me sentindo vítima da situação, das coisas, né? E das pessoas e não percebo que tá nas minhas mãos alguma coisa que eu possa fazer. Mas para isso eu preciso olhar a dor. E normalmente a pessoa que tá no sentimento secundário, ela fecha os olhos, sabe? A gente fecha os olhos porque a gente não quer ver. Sentimento secundário, a pessoa não enxerga. Não enxerga o que tá na frente. Não, ela vai para imagens internas, sabe? Coisas que ela sentiu e que ela imagina que é. Já repararam como tem mal entendidos na nossa vida, né? Às vezes a pessoa de quem a gente tem uma raiva, uma mágoa, uma culpa, né? A gente culpa de algo, a pessoa não fez exatamente daquele jeito, foi o jeito que a gente interpretou, a forma como a gente se sentiu. E aí a gente viaja para aquela imagem interna e fica ali remoendo aquilo sem fazer o movimento que é o movimento necessário para eu ir para frente, né? Oi, Esther, tudo bom? Sentimentos primários e secundários, Esther. Qual é a tua opinião aí? Coloca as tuas observações, que são sempre super construtivas aí, né? E também, às vezes, a gente usa, porque eu falei muito no primário e no secundário, mas a gente tem os sentimentos adotados, né? Quando eu pego o sentimento de alguém, normalmente dentro do meu núcleo familiar, né? Mas pode ser de outra pessoa. Às vezes essas pessoas que a gente vê tão mobilizadas pela justiça, né? Elas estão vivenciando sentimentos que são adotados. Porque elas não sofreram pessoalmente uma injustiça. Então eu não tenho aquela mesma força para pedir uma reparação do que aquele que sofreu a injustiça, né? Eu adoto o sentimento de outro. No caso, vocês lembram um dia que eu contei, né, da minha amiga que sofria por conta da situação da avó que foi dada, né, trocada por vacas, né? Então a minha amiga adotou o sentimento da avó, em que ela vivia com aquela rejeição pelo avô, porque ela adotou aquele sentimento para ela. E assim como ela rejeitava o avô, muito provavelmente, não sei se é o caso, mas talvez ela rejeitasse outros homens também, né? Por quê? Porque eles são perigosos, né? A gente adota esses sentimentos que não são nossos, são de coisas que a gente não viveu, né? E aí a gente precisa se ligar nisso também. Essas coisas também acontecem. Olha, Karina, ontem estava pensando nisso. Cada um age da forma que lhe foi possível. Devemos parar de julgar. Parar de julgar é uma grande proposta, Karina. Proposta que está no ar há muitos séculos, né? Milênios, a gente pode dizer assim. Mas é uma proposta difícil, né? A gente precisa fazer constantemente o exercício de não julgamento.
A Sandra conhece constelação, né? Sandra tá sempre nos grupos de constelação. Aí vem a pergunta dela, né? Essa ação seria buscar auxílio para tratar o sentimento primário, tipo a constelação familiar? Na constelação familiar a gente identifica também, pode ser, mas tu pode tratar também de outras formas. Ó, a Esther, ó, hoje estava falando com uma amiga sobre dor e raiva. Só existem esses sentimentos onde há amor, que é o sentimento primário. Exatamente. Todas as pessoas de quem eu tenho raiva, no fundo, eu prefiro sentir a raiva do que me conectar com a dor que eu senti pelo amor que se perdeu de repente, né? Ou que não foi possível ser do jeito que eu queria que fosse. Percebem? O que tá por trás daquilo é que a gente precisa observar, né? E o Bert tem uma frase maravilhosa que eu adoro, né? Que quando ele fala no amor cego e no amor que vê, né? E que Bert diz que tudo é amor, né? E eu me lembro também de Chico Xavier quando falava isso, né? Que só existe amor. Então, dentro do ambiente das constelações, a gente tem o amor cego e o amor que vê. Todas as pessoas, todos nós estamos a serviço da vida. E de alguma forma nós estamos nos movendo no amor, né? Mesmo as piores ações, elas estão dirigidas por esse amor. Vocês lembram quando a gente falou nos níveis de consciência? Pessoal, sistêmica e... Ai, meu Deus, foi embora. Coletivo, pessoal, sistêmica, fugiu ao último espiritual. E aí, o que acontece? Quando a gente tá se relacionando e a gente tá, às vezes, agindo de forma que as pessoas julgam ruins, muitas vezes a gente tá olhando para excluídos do nosso sistema familiar, tentando incluir coisas, trazer de volta aquelas coisas, né? Então todas as pessoas estão movidas pelo amor. E o amor cego, ele nos impede de ter uma vida mais leve. Quando a gente consegue ver, né, e dentro ali das ordens do amor que a gente falou, né, quando a gente consegue ver, a gente consegue fazer um passo em direção ao mais, né? O amor cego, ele nos leva ao menos. Karina, esses tempos estava vendo uma palestra do Haroldo que também falava que o orgulho é o amor ferido. A gente vai substituindo, né? Imagina assim, ó, eu vejo às vezes pessoas que se sentem muito magoadas. Vou dar o exemplo de volta dos pais, né? Porque acharam que, meu pai, minha mãe não me deu aquilo que eu precisava, aquilo que eu queria, aquilo que não sei o que, parará, piriri. A pessoa tá focando no que não é essencial, né? Porque o essencial é a vida. A vida chegou. E os pais fizeram o que podiam, porque também eles têm suas questões e de repente estavam lá emaranhados, que é um outro conceito que a gente vai deixar meio por cima, né? Mas estavam lá, não estavam disponíveis. Às vezes a gente não tá disponível porque a gente tá envolvido em tanta dor, né? E às vezes a pessoa deprimida mesmo, ela não tá disponível. Porque ela não tomou a vida integralmente dos seus pais, né? Normalmente o deprimido tem que fazer esse movimento de olhar pro pai e pra mãe e receber essa vida inteira. Então, ele não está disponível para os filhos. Mas ele deu o que ele podia. Imagina com toda a dor, gente, que a pessoa carrega. Ela deu a luz, se foi só isso que foi possível, né? Entregou a vida. Além disso, e se foi possível mais, ela fez mais coisas. Mas faltou algumas coisas, faltou. E o filho queria mais. E aquele sentimento de querer mais, tu começa a te sentir, mesmo que não tenha sido, tu começa a te sentir abandonado, tu começa a te sentir desprezado, tu começa a te sentir, sei lá, por aí vai, né? E aí alguns começam a sentir raiva. Porque eu prefiro sentir raiva do que começar a sentir a dor. Aquela dor do que me faltou. Porque eu queria, porque eu amava tanto essa pessoa e ela não estava pronta para mim. Ela não me deu o que eu queria.
o que eu precisava, né? Então, eu substituo, porque esta dor, quando eu olhar para ela e reconhecer, eu queria mais, eu solto. Mas você me deu o possível. E foi suficiente. Porque mesmo que me faltou, me fez ser quem eu sou. Me impulsionou na minha busca. Me impulsionou na minha vida. Quantas pessoas, às vezes, né, se tornam religiosos porque foram procurar dentro da religião o pai que lhe faltou ou a mãe que lhe faltou, né? Quantas pessoas, às vezes, se transformam em curadores, em profissionais da área da saúde, porque na tentativa de salvar o pai e a mãe não conseguiram, né? E aí vão por sair aí pelo mundo salvando, né, outros. Então estão a serviço, aquela falta foi boa, me construiu, sabe? Claro, a gente tá olhando isso num nível muito macro, né? Conseguir olhar pra dor e enxergar o que de bom ela trouxe, né? A gente primeiro tem que acessar a dor. Daí depois a gente transforma e agradece. Agradece o que foi possível. Porque só a vida era o que eu precisava. A partir daí, né? Tô falando nesse caso. Às vezes na relação de casal, né? Ó, o Regis, existem raivas boas também. Existem raivas boas. Quais são as raivas boas? Quais são? Né? Quando aquela indignação me faz tomar uma atitude, né? Quantas vezes a gente, às vezes, arrasta situações desagradabilíssimas na nossa vida e é aquele momento de indignação que faz, não, isso aqui não é pra mim. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou sair dessa situação, né? Então, a partir daí eu vou ter outras oportunidades. Vou conhecer, outro mundo vai se abrir pra mim, né? Ou de repente, em função disso, eu vou fazer outras coisas, ser útil em outras áreas. Às vezes eu tô sendo subutilizada ali, meu potencial, né? Adormecido. Então a indignação também tem, mas quando ela é minha, não quando ela é adotada. Já perceberam como as pessoas que adotam o sentimento da raiva e da indignação não têm força? Elas ficam brigando, gritando e ficam enlouquecidas porque o sentimento secundário ele é dramático, ele é escandaloso, né? E aí a pessoa não tem força para fazer nada, porque não é dela. Mas quando é meu, eu ganho o impulso para agir. Num luto, por exemplo, né? A gente classifica e enxerga perfeitamente o sentimento primário e secundário ali. Quando tá presente o sentimento secundário no luto, a gente vê aqueles dramas sem fim, aquele sentimento de autopiedade. A pessoa não olha às vezes para o morto, a gente percebe às vezes a pessoa de olho fechado, ou não fica no mesmo ambiente, ou tá lá fechada nela mesma, sentindo autopiedade, sentindo, sei lá, trocentas outras coisas, às vezes faz escândalo, ela chama atenção, mas ela não mobiliza de verdade as pessoas. As pessoas olham para aquilo e, sabe, não, se sentem incomodadas com o sentimento secundário. O sentimento secundário incomoda quem enxerga, sabe? Ele não comove. Agora, a pessoa que olha para aquele momento, olha para aquela dor que aconteceu, tá doendo, morreu alguém que eu amava. Ela pode ter até um momento de, vamos dizer assim, extremo naquela hora, mas é uma dor dela, ela tá vendo, ela tá de olho aberto para isso, ela não fecha o olho para a realidade. E ela vive aquela dor, isso vai passar. E isso comove as pessoas. Isso mobiliza realmente quem tá perto e quem percebe. Olha o que o Regis falou, ó. A raiva, quando é ligada no sentimento primário, fortalece e desaparece assim que o objetivo foi alcançado. Exatamente. A raiva do objetivo do sentimento secundário não desaparece. Ela demora anos, ela fica, porque ela está substituindo
Ação. Ó, a Nídia, devemos transformar a dor em gratidão. Isso eu passei algum tempo atrás com uma situação forte que tive com meu pai. Eu saí dessa dor focando na gratidão, exatamente. E a gente tem que entender que pai e mãe não devem nada pra gente. Não devem nada. É duro dizer isso porque nós somos, assim, aquelas pessoas que a gente se acha, né? Sempre eu sou a que estou em... eu sou a que mereço tudo, né? Não, eles deram o que podiam, fizeram o que podiam e a gente também faz, né? E os filhos também terão, quem tem filhos, também terão suas queixas de nós. E nós também não somos essa coisa tão maravilhosa assim, né? E numa relação de casal também, quando ela termina. O sentimento secundário, ele é muito forte, né? Ele é muito forte, não, ele surge com muita intensidade porque a pessoa não quer, ela prefere culpar o outro, né? E aí ela vive naquela coisa da raiva, da acusação, né? E tudo mais, e não assume a sua parte de responsabilidade e não olha para a dor. Sempre que a gente tem uma situação terrível acontecendo, gente, vamos abrir os olhos, vamos olhar para isso, olha para a situação, não fecha o olho, não foge da realidade. Vamos encarar a realidade. Pode ser dura, mas é a realidade. Quanto antes eu olhar para o real e viver o que surge para mim nesse momento, é o que eu tenho que fazer. Eu fico me perguntando agora nessa época, né, de coronavírus, o que será que essa doença e que esse vírus veio nos mostrar, né? Tanta coisa. E aí, com todos esses conceitos que a gente tem falado, eu fico pensando, o que será que está excluído, que ele está tentando incluir, talvez, né? Tanto a nível, e não é a nível individual, isso é uma coisa coletiva, né? O que será que a humanidade não está enxergando, né? E a gente também não está querendo olhar. Repararam como a gente não olha? A gente quer só eliminar e não ver, né? Eu não sei a resposta para isso, só estou... Mas isso paralisa a pessoa, né, Karina? O que paralisa, Karina? Não entendi a tua pergunta. Vou esperar a tua resposta. Opa, apertei uma coisa errada aqui, né? Mas o que será que a Karina quer dizer com isso paralisa a pessoa? Gostei da tua pergunta, mas não entendi ela. Paralisa a gente quando a gente não... A gente usa de subterfúgios para ação. E principalmente quando a gente fica muito tempo perdido em sentimento secundário, a gente realmente paralisa, né? Sentimento secundário, a pessoa fica anos falando das suas dores, da sua culpa, do quanto o outro incomoda, né? E volta e meia a gente cai nessas coisas, né? Eu tenho que me cuidar e quando eu vejo, estou lá. E a gente adota essas coisas, por isso que a gente precisa criar consciência. Porque volta e meia a gente está julgando, volta e meia a gente está excluindo, volta e meia a gente entra em sentimentos secundários. Então a gente precisa estar atento para fazer o trabalho de integrar, de incluir e de observar se isso que eu estou sentindo, isso está me pedindo de agir ou não, né? Karina, quando a pessoa fica no sentimento secundário, realmente, quando a pessoa fica no sentimento secundário, ela tende a não agir. Ela não faz o que precisa. O sentimento secundário, ele me leva para o menos. E os adotados também. Quando eu adoto o sentimento de outro, quando eu me envolvo em lutas e brigas que não dizem respeito a mim. Então eu preciso respeitar a história do outro. E principalmente se esse outro é um antepassado meu, eu tenho que entender que isso fez parte. Teve dor. Mas não cabe a mim querer ser a julgadora, a vingadora, querer, porque eu não sei das histórias. E foi assim que a vida chegou, foi assim que aconteceu.
A Márcia, eu ouvi falar que as pessoas estavam vivendo sem propósito, muito focadas no exterior, e que este momento é para as pessoas ficarem sozinhas consigo mesmas e com as pessoas mais próximas delas. Ou que achas disso, Aninha? Faz muito tempo que a gente está vivendo, a maioria de nós, sem propósito. A maioria de nós está focado no exterior. E se entende, porque o nosso mundo ele está construído sobre bases que nos levam ao externo, né, gente? E a gente não sabe fazer essa viagem interna. Não sei se agora a gente está conseguindo fazer, porque é uma viagem de desconstrução também da gente, né? Mas tem a ver com isso. Eu acho que tem a ver também com isso, né? Da gente fazer esse movimento pro nosso interior, esse movimento pro que é simples, pro que é essencial mesmo, porque a gente tem buscado tantas coisas que não agregam, né? No final da nossa existência, o que a gente vai levar daqui, né? Eu recebi uma música muito bonita, vou ver se eu descubro aqui, vou deixar, vou botar no link aí pra vocês. Foi a Lu que me mandou, uma amiga, querida Luciana Bárbara, que trabalha com a gente no negócio do direito sistêmico, né? Do J Quest, eu não conhecia, daqui só se leva o amor. Depois eu vou pôr aqui no link dos comentários, tá? Pra gente ouvir um pouquinho a música, tá bom? Porque a gente já tá com o nosso tempo esgotado. Mas muitos de nós estamos dormindo ainda. Tá na hora de despertar, né? Despertar para nossa essência real, procurar propósitos de vida construtivos, olhar um pouquinho mais para o coletivo, né? Não esquecendo, claro, as nossas necessidades. A gente não pode esquecer as nossas necessidades, mas precisa um abalo estrutural, né? Na nossa sociedade, da forma que ela está construída. E agora a gente está ganhando um abalo na forma de doença, que talvez no futuro a gente acabe percebendo que foi até uma coisa positiva mesmo com o sacrifício de muitos, né? Porque muitos estão sendo sacrificados, né, nesse momento. E isso é doloroso, isso dói. E a gente está sendo confrontado com isso. Confrontado com o nosso descaso, né? Nosso descaso nas questões de saúde pública, nosso descaso com as desigualdades sociais, né? Como resolver? Não são respostas fáceis e também não vai ser de um dia para o outro. A gente vai precisar repensar uma série de coisas enquanto sociedade. Será que a gente está pronto? Tomara que a gente esteja se aprontando, pelo menos, né? Mas a entrevista do Dr. Freitas, pelo menos na área de saúde, me deu um pouquinho de esperança aqui. Pelo menos aqui na nossa cidade. E acredito que talvez no mundo também esteja havendo um movimento de mais amorosidade e retorno ao que realmente importa, né? Tomara. Nos vemos então na terça-feira, tá bom, gente? Eu vou pôr nos comentários o link da música do J Quest, daqui só se leva o amor. Escutem, tá bom? Até mais!